Fala rapaziada, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Vamos estar iniciando aqui agora para falar das dicas para a rodada 33. Bom, comentar um pouquinho sobre a rodada 32, né, que se passou. A gente teve quase uma excelente pontuação, né? Passamos no detalhe nesses jogos de sábado, principalmente. A gente tinha um Hulk de capitão que quase teve um pênalti, né? Na verdade teve, mas não foi marcado. E nisso era já 16 pontos pra gente. O Capixaba também teve um gol que assim foi o Galhardo foi, né, egoísta ali de querer pegar o gol para ele. A gente poderia também ter feito mais 8. Então assim, a gente poderíamos ter passado facilmente dos 80, 90 pontos. Infelizmente não aconteceu. O Palmeiras decepcionou ofensivamente também. Então o Scarpa foi mal, né? O Botafogo teve muita dificuldade contra essa equipe do Inter, né? O Inter vem se provando um time que defensivamente vem bem. Então tem que ficar de olho nisso. Acho que isso é um potencial interessante. A gente vai estar vendo aí no decorrer das dicas. O Avaí, desde que teve a chegada do Lisca, tá com um desempenho deplorável, tá? Nos últimos 5 confrontos, vem de 5 derrotas, ó, a gente pode ver por aqui mesmo, né? 5 bolinhas vermelhas, e tomando vários gols. Então acredito que o potencial que o Palmeiras tem essa rodada é alto, tá? O Santos encaixou seu time, foi ganhar do Bragantino e ao mesmo tempo o Bragantino vem muito mal, tá? Vamos lá, vamos estar comentando desses jogos aqui. Que se inicia nessa rodada 33. Bom, Bragantino e Atlético Paranaense. Eu acho que é o último confronto ali do Atlético Paranaense com um time com olhos ali pro brasileiro. Eu acho que é um time que ainda assim vai vir misto. Só que assim, a fase do Bragantino é muito ruim, né? O ponto é, o Atlético Paranaense sofre gols, tá? É um time que não tem medo de atacar e ser atacado. Então acho que é um jogo de gols. Acredito que o Johan, até esse Eric Popó e o Arthur podem aparecer bem no jogo. Do lado do Atlético Paranaense, acho que o Pablo, né, e o Teran são destaques ali para você ficar de olho, tá? Outra coisa, se o Sorriso, né, por um acaso aparecer aqui, acho que o lateral direito que for para jogo, ou o Kelvin ou o Orejuela, pode ir muito bem. É um cara que está cedendo um mar de desarme, né? O último jogo que teve Bragantino e Curitiba, o Natanael, né, lateral direito do Coxa, foi lá e fez 10 desarmes, não é pouca coisa, beleza? Cara, América e Flamengo aí vai vir de ressaca, né, pelo título na Copa do Brasil, e o América vem lutando, né? O América surpreendeu o Fluminense, né, num jogo que todo mundo dava favoritismo pro Flu. Acho que isso vai se manter, vai vir com uma postura defensiva contra o Flamengo. Não tem por que o América atacar, sabendo da qualidade, mesmo sendo o time reserva, né, do Flamengo. Então acho que cabe algumas peças. Acho que o Marinho é bem regular para esse jogo, vale o João Gomes, né? Um próprio Varela como uma aposta, pegando as subidas do Azevedo, que cede bons desarmes, beleza? Cara, um clássico. A previsão para esse jogo pode ser de chuva nesse confronto, então acredito que favorece aí os desarmes, principalmente por parte do Corinthians, que pelo lado do Santos tem jogadores que cedem alguns desarmes, né? O caso do Ângelo, do Braga, do Marcos Leonardo. Então acho que isso pode ser um bom potencial aí para um Fausto Vera, para um Balbuena fazerem uma boa pontuação, tá? Mas é um clássico difícil. Se fosse apostar ofensivamente, acho que o Roberto ou o Marcos Leonardo tem bom potencial. O jogo da rodada, não tem como a gente não falar disso, né? Um time que vem de 5 derrotas seguidas contra o líder, né? Contra o time que está buscando esse título. Acredito que o Palmeiras vai fazer gol, tá? Vai fazer vários gols nesse confronto, mais de 2. Porém, defensivamente eu não confio. Já deixo isso claro. Quando o Luan está em campo, a zaga do Palmeiras não é a mesma. Deixa muito a desejar, tá? Então olho nisso, beleza? Mesmo sem o Bissoli, que vem sendo o homem gol do Avaí, tome cuidado com essa zaga do Palmeiras, mesmo sendo a favorita, beleza? Outro clássico, Fluminense e Botafogo. Eu vou estar fugindo desse confronto. Tem jogadores bons para você escalar? Claro, o Cano é um exemplo claro. O próprio Tiquinho. O Tiquinho para mim tem um potencial gigante. A gente sabe que o Fluminense ele é bem ruim nessas bolas que fica pro 9, né? Cede muito espaço, né? Vem imitando os 9, né? Então, olho no Tiquinho. Juventude de São Paulo, acho que esse é um jogo que corre por fora, ao lado do jogo do Palmeiras. Juventude defensivamente é muito ruim, tá? E o São Paulo vem bem focado, buscando uma classificação para pré-Libertadores. Então acho que tem muito bons nomes aqui que a gente pode tirar, como o próprio Caleri e o Patrick, beleza?
Atlético Goianiense e Ceará, um jogo que vai sair faísca, dois times disputando ali a vaga, entre aspas, né, do rebaixamento. Então acho que é um jogo duro, um jogo que eu prefiro fugir. Se eu fosse escalar alguém daqui, eu deixaria uma menção honrosa aí pro Baralhas, pro Rato, beleza? Cuiabá e Goiás, para mim é um jogo de gols, defesas que perderam suas eficiências ultimamente, porém tem jogadores regulares, como é o próprio caso do Tadeu, que para mim pode tomar gol, mas vem sendo muito regular, tá? Vem fazendo no mínimo 3 pontos toda a rodada. Gosto muito de goleiro que tem essa média, beleza? E os 9 dos dois times acho que podem surpreender. Eu acho que na verdade o Pedro Raul não é surpreender, né? É o vice-artilheiro do campeonato. Já o Daverson pode surpreender sim, é um cara que vem tendo uma média básica considerável pro futebol que ele tem. Então olho no Daverson aí, batedor de pênalti do Cuiabá, beleza? Pode ser um jogo aí de 1-1, 2-1 e um desses caras brilharem. O outro jogo que fica parelho é o jogo do Palmeiras para mim, né? Que é Internacional e Curitiba. A diferença é, o Curitiba jogando no Couto Pereira é um time muito forte, né? Então a gente tem que respeitar, não toma muito gol. Mas a gente tá falando do Inter, que é um time que está em ascensão, que está buscando esse segundo lugar, está buscando inclusive buscar o Palmeiras. Então assim, acho que vale apostas interessantíssimas por parte do Inter. Quem, Arthur? Gosto muito do Moledo, tá? Gosto muito do René e do Carlos de Pena, tá? Principalmente, assim, falando no quesito desarmes aqui, por enquanto, tá, rapaziada? Por quê? Porque Carlos de Pena e René pegam as subidas do Varley e do Matheus Alexandre, que deixa muito espaço e perde muita bola, tá? Principalmente o Varley. Então acho que eles têm um potencial absurdo. Já o Rodrigo Moledo é mais pela sua característica defensiva mesmo. Ele é um zagueiro que me apetece, acho que é um cara que joga muito bem. E vai pegar subidas ali de atacantes que não tem tanta qualidade, gostam muito de partir para o drible. Acho que ele pode se destacar com desarmes também. Por fim, já pensando na ofensividade, o Rodrigo Moledo é bom na bola parada. O Carlos de Pena é o batedor das bolas paradas, não sei se do pênalti ainda, a gente não sabe. Pode ser o Edenilson, pode ser o PH, né? Mas enfim, gosto sim desses jogadores. E aí, já falando de ofensividade, prefiro o alemão, tá? O Coritiba cede muito espaço para esse cara que joga dentro da área. Então o alemão pode se destacar fazendo gols, tá? Nos últimos confrontos aí, tanto do Coritiba quanto teve esse confronto de Inter e Coxa lá no Beira-Rio, o alemão foi muito bem. E os jogadores 9, né, que vem pegando o Coritiba, vem indo muito bem. O próprio caso do Caleri, que fez 2 gols dentro da área nesse último confronto da quinta-feira, né? Então olho aí no alemão, uma aposta absurdamente boa para a rodada. Esse jogo, para mim, tem uma peça só que me destaca, na verdade duas, que é por parte do Fortaleza. Eu acredito que o Capixaba pode ir muito bem. Por quê? Porque pega as subidas provavelmente do Ademir, que não tá provável, mas entra no decorrer do jogo. E assim, 20 minutos é coisa de 3, 4 desarmes. E é um cara regular, eu gosto muito do Capixaba, acho que ele é um jogador excelente para Cartola. Destaco também o Thiago Galhardo, vem fazendo muito gol, o cara tá iluminado. E pega uma zaga do Atlético Goianiense, do Atlético Mineiro, que é bem falha. Tá? Vamos lá, vamos partir para as dicas. Já fiz um panorama da rodada. Acredito que o saldo de gol mais favorável realmente é o do Palmeiras, tá? Nos últimos 5 jogos em casa, o Palmeiras segurou 3 saldos de gol e o Avaí jogando fora cedeu 3. Então é um match muito considerável, tá? É um match para lá dos 60%. Acho que isso vale a pena a gente destacar, tá? O Internacional jogando fora conquistou 3 saldos de gols, porém o Curitiba no Couto Pereira cedeu só 1. Então é um saldo que eu gosto também, mas já não é tão favorável. Diferente do Fortaleza, que tem um match sim considerável, né, de cedidos, porém confio mais na zaga do Inter para esse confronto. Mas em terceiro lugar vem o Fortaleza com 3 saldos de gols conquistados dentro de casa e o Atlético Mineiro com 2 cedidos. Porém esses 2 cedidos é mais além, nos últimos confrontos ele não vem cedendo. No quarto lugar, gosto do Botafogo, é bem ousado, né? A partir daqui esses 3 são bem ousados. Por que eu gosto do Botafogo? Cara, se vier com uma proposta defensiva, a equipe do Fluminense não vai conseguir criar tanto, vai ficar naquele posse de bola altíssima, tá? E o Botafogo tem bons jogadores atrás, beleza? Gosto sim. São Paulo jogando fora contra o Juventude. Juventude não tem nada a perder, é isso que me assusta, tá? Por isso que eu acho que é um time que leva gol, mas faz gol também, tá? Por fim, uma aposta aí no Corinthians. Acredito que o Corinthians vem mordido aí por perder essa Copa do Brasil. Vai focar bastante de pegar talvez esse segundo lugar no Brasileiro. Então vai vir bem focado nesse confronto. E devido a alguns desfalques por parte do Santos, acredito que esse possa ser um jogo de poucos gols. E numa dessas o Corinthians pode pegar um saldo de gol e algum saldo que você apostar e ir muito bem. Como Cássio, principalmente o Balbuena ou algum lateral aí à sua escolha. Bom, vamos falar dos técnicos.
Não tem muito para onde correr o técnico, tá? Quando a gente olha aqui para os cedidos, a gente vê que o melhor match é o do Abel, né? Não vamos correr do Abel Ferreira, eu acho que é uma loucura fazer isso, tá? Então, correndo por fora, eu colocaria o Mano, tá? Ele tem um match, é o técnico que mais conquista fora de casa. E o Coritiba, quando a gente passa para todos os mandos, é um time que cede. Mas quando a gente olha para o mando atual, jogando lá no Couto, é difícil de ceder muitos pontos. Então eu prefiro sim o Abel. Coloquei o Mano aqui caso você queira apostar num tiro curto, num time bem ousado, deixando de lado o Palmeiras. Mas pela regularidade, o Palmeiras é bem confiável. Então coloque o Abel no seu time. Já dicas de goleiro. Cara, vamos lá. O Fernando Miguel pega um Atlético Mineiro, tá? Um Atlético Mineiro que ultimamente não vem se finalizando tanto, tá? Quando a gente olha aqui para o mando, a gente vai ver que cedeu 2 defesas nos últimos 3 jogos, 3 aqui, né, no cartão amarelo. Então é perigoso, mas o Fernando Miguel, a gente sabe, tanto o Fortaleza em si é um time que deixa ser finalizado. Então, olho no Fernando Miguel, acho que é um cara que pode se destacar em defesas. E se pegar um saldo, vai mitar. Felipe Alves, cara, um goleiro que eu gosto. De verdade, gosto dele para essa rodada. O Juventude é um time que não tem nada a perder. E quando a gente olha o Juventude jogando em casa, olha que match interessante. É um time que sempre cede defesa. 5 defesas, 7 defesas, 7 defesas. Aqui cedeu 3, mas assim, é uma média de 5 defesas por jogo. É muita coisa. Já o Felipe Alves jogando fora, 7 defesas, 4 defesas. Aqui pegou saldo, mas pegou 2 defesas, 3 defesas, então tem uma regularidade bacana, tá? João Paulo dos Santos, como eu disse, aqui eu coloco o Cássio também da mesma forma que o Corinthians vem finalizando bastante nos últimos confrontos, né? Tem jogadores que quando tem espaço finalizam, né? Coisa como o Yuri Alberto, como o Renato Augusto e Roger Guedes, eles preferem a finalização, né? Mas acredito que o João Paulo jogando em casa pode se destacar, mesmo se tomar gol vai fazer uns 3, 4 pontos aí. Santos do Flamengo, pra mim ele tem um match absurdamente bom, né? O problema é confiar nesse Flamengo aí depois de ter ganhado o título. Acredito que leva gol, mas o Santos é um baita de um goleiro. E o América, diga-se de passagem, jogando em casa, cede muito ponto. O pior pontuação dos goleiros que enfrentaram o América foi 3, cedendo 4 defesas, né? Então olha que regularidade de defesas, rapaziada. Sempre cedendo na média de 5, 4. E o Santos é um cara que conquista, tá? Um cara que nos últimos jogos não vem negativando, mesmo sofrendo gol. E se pega um saldo de gol, é coisa de 9 pontos no mínimo, tá? Gosto muito da aposta no Santos. O goleiro Killer, tá? O Killer aqui vai pegar o Coritiba. Porém, o Coritiba em casa não cede muito, tá? Mesmo cedendo algumas defesas, que é o caso, o saldo de gol ele sempre tira, né? Então você teria que estar apostando mais pelo saldo aqui no Killer. Coisa que também é o Everton, tá? Quando a gente olha aqui o Everton, a gente vai ver que o Avaí cede muito atrelado à defesa, ao saldo de gol, tá vendo? 3 defesas, 2 defesas. Eu vou dar uma escapadinha do Everton. Quero destacar mais um goleiro aqui, que eu vou botar ele justamente nesse ranking aqui, que é o Tadeu, tá? O Tadeu jogou fora de casa contra o Cuiabá, beleza? E o Cuiabá, por sua vez, o Tadeu é o cara que mais conquista pontos. E olha que regularidade interessante. Todos os jogos ele tomou gol, tá? Todos. Porém, a sua menor pontuação foi 3. E tudo uma média alta de 3, de 7, 5, 7, 8 defesas. É uma coisa absurda. E o Cuiabá jogando em casa, cede sim suas defesas. 4, 3, 7, 3. Então, acho que para regularidade, tá? Eu escalaria Tadeu ou Santos, tá? Para você apostar querendo buscar uma mitada, eu colocaria João Paulo, Felipe Alves, Fernando Miguel. Se você quiser apostar pelo saldo de gol, Kehler ou Everton. Eu acho que esse é o filtro melhor para você escalar seu goleiro, tá? Beleza? Vamos partir para os zagueiros. A gente não tem tanta opção para zagueiro. Eu vou destacar os zagueiros do Botafogo, porque como o Fluminense é um time que tem muita posse de bola, tenta passar muito a bola, eu acho que acredito que vai perder, né, algumas vezes a bola. Então, como a gente pode ver aqui, inclusive tem um cedido interessante do Fluminense para zagueiro. Acredito que o Cuesta e o Adrielson podem desarmar, sem contar que eles são fortes na bola aérea, beleza? Podem aparecer bem. O Balbuena, cara, como eu disse, o Balbuena vai bater de frente ali com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo, se for para jogo, é um cara que cede perca de posse de bola. E o Balbuena é um bom desarmador, tá? Porém, é clássico, a gente fica com o pé atrás, né? Mas tem que ser falado desse cara que joga muita bola. Sem contar que ele é bom na bola aérea. E tá sem a presença do Bauerman, então um gol de cabeça pode sair.
Rodrigo Moledo. Cara, quem costuma ver meus vídeos sabe que eu sempre falo de Rodrigo Moledo. Pra mim ele é um baita de um jogador, tá? Pega um coxa que não cede tanto, tá? Não cede tanto, mas justamente cede um pouquinho ali mais pro direito, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, uma média de alguns desarmes. E quando a gente olha todos os mandos, aí sim, beleza, tem uma consistência melhor. Só que qual é a vantagem também de se falar de se indicar o Moledo? Cara, a bola parada do Curitiba é muito frágil, tá? Muito frágil mesmo. E o Moledo já teve até um gol impedido. Então acho que ele pode até desencantar contra o Curitiba. Agora, se você não quiser correr riscos, coloca o Gustavo Gomes, eu diria que é unânime, tá? Agora eu tô trazendo outras opções para você pensar quem que você quer que acompanhe o Gustavo Gomes. Por que eu tô falando do Luan? Cara, o Luan é uma incógnita, mas os jogos que ele joga costuma deixar o Palmeiras com medo, tá? Porque não é um cara que passa tanta confiança. Mas vale a pena escalar? Com certeza. Por que principalmente eu digo? Cara, pela bola parada. O Avaí junto do Curitiba, tá? Na minha opinião, é os piores times na bola parada. São horríveis. É muita chance de cabeceio, muita bola que acaba sobrando, né, para alguém colocar para dentro da rede. Então, tanto o Gustavo Gomes como o Luan são excelentes, tá? Para desarme, para saldo de gol é uma incógnita, tá? A gente não sabe. Para desarme é pouco, beleza? Mas pela formação alterada que vem esse Avaí, o Potker jogando pelo meio pode acabar cedendo bons desarmes aí para os zagueiros, tá? O Potker tá provável aqui, né? Então acho que tanto o Luan quanto o Gustavo Gomes pode se aproveitar, beleza? Vamos continuar aqui as nossas dicas. Para lateral, segue o mesmo parâmetro, tá? Mas assim, surge mais opções de alguns outros times que eu quero estar comentando. Bom, o René e o Igor Vinícius são apostas, principalmente o Igor Vinícius, que virou dúvida, tá? Então, vou até deixar o Igor Vinícius de lado. Então, vou deixar aqui o René. Vamos estar falando assim do René. Cara, o René, ele vai bater de frente, tá, com o Varley. E esse Varley, cara, parte muito para cima e cede muito desarme. Sem contar que o Matheus Alexandre é o lateral direito reserva e vai para jogo, já que o Natanael está suspenso. Então gosto do René. Para mim é 3 desarmes garantidos esse jogo no mínimo, tá bom? Aí a gente chega nos laterais do Palmeiras / Juninho Capixaba. Como eu disse, o Juninho Capixaba ele tem um confronto muito favorável, porque o próprio Hulk cai um pouco por aquele lado aqui direito de ataque, então é onde ele marca. Tá? O Zarate também cai por lá, o próprio Nacho, jogadores que tem uma perca de posse de bola, o Guga também. E quando entra o Ademir, aí estoura para desarme, tá? E ele é um cara que bate algumas bolas paradas, é um cara muito regular, tá? Esse ano ele vem se destacando muito pro Fantasy, beleza? Então, se você quiser fugir do Palmeiras, o Juninho Capixaba é a melhor. E o René corre por fora. Arthur, quero não colocar nenhum do Palmeiras. Eu, no seu lugar, colocaria sem pensar duas vezes Capixaba e René. Acho que são laterais que têm sua regularidade e vão pontuar bem essa rodada novamente. Tanto um quanto o outro, tá? Dá pra fugir do Palmeiras? Dá. Justamente colocando essas duas opções. Fora isso, já acho muito arriscado. Porque pra mim, Juninho Capixaba e René são regulares, tá? Agora vamos falar dos caras do Palmeiras. Cara, o Marcos Rocha já vem um tempo que vem apagado, né? Então assim, volto a dizer que o meu foco, né, pro Cartola sempre é buscar a ofensividade. Por isso que eu vou indicar o Mike e o Piquerez, principalmente o Mike. Qual que é o problema de você escalar o Mike? É a sua minutagem, ele sempre joga no máximo 70 minutos. Então assim, você tem que torcer para ele participar de um gol cedo, né? E ao mesmo tempo, sei lá, segurar um saldo, desarmar bem. Ele vai bater de frente com o Natanael e esse Thales, que não tem um cedido tão bom para desarme, tá? Mas a gente sabe que assim, na formação do Abel ele é um cara que vai pisar bastante na área. Vale a pena? Vale, tá? Mas é um tiro no escuro, ele pode te entregar 1-2 pontinhos se perder saldo de gol, tá? Já adianto. Agora o Piquerez tem pra mim um melhor match, porque esse Renato, tá, que joga nessa posição aqui, cede muito ponto, cede vários desarmes. E o Potker, a gente sabe que ele cai pra aqui. O Potker é o cara que mais cede, tá? Então ele jogando aqui, a gente sabe que o perfil do jogador é por esse lado. Então acredito que o Piquerez é a melhor opção, pensando no conjunto da obra. Desarme, falta sofrida, finalização, salto de gol. Já o Mike é o mais provável de estourar, porque ele pode fazer gol muito mais do que o Piquerez, tá bom? Essa é a minha análise para a lateral. Se você quiser ir com a
a maioria, você escala Piquerez e Mike. Tanto é que eles estão no pote ouro aqui. Se você quiser diferenciar, eu acredito que Capixaba e René são as melhores opções. Quero diferenciar mais ou menos? Coloca um Capixaba no lugar do Mike. Sabe que o Mike vai sair cedo, vai ter que assistir o jogo do Palmeiras rezando para ele não participar de gol. Mas tudo bem, acontece. Ah, não quero laterais do Palmeiras, vou fechar a zaga e vou botar laterais diferentes. É René e Juninho Capixaba. René garantido 3 desarmes no mínimo, já falo isso pra você. E Capixaba, inclusive, vai ser um dos meus feelings pra rodada. E o Capixaba a mesma coisa, tá? Fecha então agora o setor defensivo, tá? Como a gente pode ver, é o Palmeiras pautado? Com certeza, até porque é o melhor confronto. Mas confrontos como o do Fortaleza, o do Inter, tá? O do Botafogo, o do Corinthians, a gente pode tirar algumas peças, tá? O gol é muito aberto, tá? A gente pode colocar um Tadeu, inclusive vai ser o goleiro aqui do nosso vídeo, tá? Então vale a pena diversificar? Vale, tá? Mas entenda que a maioria dos times da sua liga vai ter vários jogadores do Palmeiras. Como eu sempre digo nos meus vídeos, se adeque à sua posição. Quanto mais longe você estiver do que você almeja, seja o terceiro lugar, uma premiação, seja o primeiro, você deve escalar baseado nisso, tá? Então, quero garantir meu primeiro lugar, meu segundo lugar, você fecha praticamente Palmeiras, muda uma peça ou outra, tá? Agora tô a 50, mais de 80 pontos, cara, falta 6 rodadas, não coloca ninguém do Palmeiras e reza para ser 1-0, né? Com gol, sei lá, do Breno Lopes, né? Coloca para ser um gol ali do Tabata, né? É ir contra a maioria? Mas é o que você precisa agora, entendeu? Ficar entre 80 e 120, 150 do que você almeja, pouco importa, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui então. Agora eu vou falar dos ofensivos. Primeiro falar do meio campo. Essa rodada eu sou muito a favor da dobra, tá? Quem me conhece sabe que eu também sou a favor da dobra na maioria das rodadas, mas essa rodada especificamente eu acho que vale muito a dobra sim. Só em um motivo não vale a dobra. Se você colocar um meia para regularidade, aí beleza, aí você pode colocar um atacante para gol e aí no meio você esquece, você está buscando um cara para desarmar e manter uma média básica. Então vocês vão ver aqui vários exemplos desses jogadores, mas tem aqueles que dá para você fazer a dobra. O caso do Eduardo. O Eduardo cabe no seu time, principalmente porque o Tiquinho tem um potencial, tá? Quando a gente olha aqui pro atacante que pega o Fluminense, vem se destacando nos últimos jogos, tá? E o Tiquinho fora de casa vem sendo muito bom, porque o Botafogo fora de casa vem sendo muito bom, tá? Quando a gente abre aqui, a gente vai ver que o Botafogo fora, ó, quebrou o saldo de gol em todos, tá? E o Fluminense jogando em casa só conseguiu o saldo contra o Juventude. Então, Eduardo e Tiquinho é uma excelente dobra. O Terans tem que ver se vai para jogo. Deixa ele um pouco em stand-by, mas tem que ser dito porque o Bragantino vive uma péssima fase. João Gomes. Aqui já entramos num jogador de regularidade, tá? Para volante a gente vai ver que não tem um cedido tão interessante assim, né? Mas a gente sabe que o João Gomes é um cara que conquista, né? Ele é independente, ele é um cara que vai pro bote, ele busca, né? Nos últimos confrontos ali um pouquinho mais antigo tem um cedido legal. Então, olho no João Gomes, acho que é uma aposta para regularidade boa. O Arias é a mesma coisa do Eduardo. Se eu vou de Cano, é muito interessante que eu coloque o Arias no meu time, tá? E o Eduardo, se eu vou de Tiquinho, eu boto o Eduardo. E aí, cara, assiste o jogo ou torce para que naquele jogo tenha favoritismo e boas ações desses jogadores, porque você pode estar se diferenciando e indo muito bem. Não tem nenhuma regularidade no meio campo, tirando, na minha opinião, o Scarpa, que a gente já vai chegar lá, tá? Então você tem duas opções, e no meio campo diferenciar é o melhor lugar, tá? Já adianto. Você quer diferenciar? Diferencia no meio campo, tá? Na rodada passada a gente viu o Scarpa e Terans fazendo nenhum ponto. Se você colocasse um Arias, se você colocasse um Zaratio, se você colocasse um João Gomes, você tinha feito boas pontuações, buscando regularidade. Então, olho nisso, tá? Zaratio é a mesma coisa da rodada passada. A gente vai ver que para volante não tem um cedido tão bom, tá? O Fortaleza. Mas o Zaratio é um cara que conquista, muito parecido com o João Gomes. Acho que vale. Olho no Zaratio, tá? Ele é um cara ofensivo, gosto muito dele para cartola. O mesmo serve para o Fausto Vera. Dentre os que eu falei de regularidade, é o que eu mais gosto pelo futebol que apresenta. O Fausto Vera para mim é um craque da bola, tá? Eu assisti alguns jogos dele
cara, achei ele muito bom, assim, tanto para desarme quanto para passar a bola. Pena que tocar bem a bola não dá ponto no Cartola. Mas ele é um baita jogador, tá? E vai jogar lá na Vila Belmiro, que é um campo menorzinho. Provavelmente vai estar num clima chuvoso, né? O problema é o clássico. Vai que numa dessa ele é expulso, né? A gente tem que tomar cuidado nisso. Mas pra mim, desarmar ele tem muito a se fazer, né? Tem muita chance. Por quê? Ele vai jogar aqui por esse lado, tá? Ele joga mais pela direita. O Duqueiroz que cai mais aqui. Mas ele pega o meio também, dependendo se o Duqueiroz está em campo. Ele vai marcar, se ele ficar um pouco mais para o lado, que é o que é mais interessante para a gente, o Ângelo ou o Lucas Braga. Isso para a gente é muito bom, porque são jogadores que partem pro drible, e eu acho que ele pode se destacar desarmando. E ainda assim, se ficar no meio, tem o Marcos Leonardo, que se for para jogo, também acaba perdendo muito a bola. Gosto do Fausto Vera, beleza? Só que, pra mim, é muito difícil fugir disso aqui. O Scarpa, pra mim, a gente nem discute, tá? O Scarpa a gente só escala. É um Avaí que tem muito gol sofrido, principalmente recentemente, ali nos últimos 3 jogos, de bola parada, de escanteio, de cruzamento na área. Então, deixar o Scarpa de fora é você, assim, seria uma loucura, tá? O Scarpa ele entra como um possível capitão, inclusive, pro seu time, beleza? E aí, quem que a gente tem de opção? O Patrick. Cara, o Patrick entra na mesma coisa que eu falei de Ares e Eduardo. Se eu for colocar o Caleri, é muito interessante que eu bote o Patrick. Porque aí vai que um jogo acaba 2-2, 2-1 pro São Paulo. E aí você tem um gol do Patrick e um gol do Caleri. Um gol do Patrick, 2 assistências do Caleri, ou vice-versa, entendeu? Então, a dobra é muito interessante. O Patrick, ele... me cresceu os olhos nos últimos momentos aqui que eu fui ver a escalação, porque mudou o provável aqui e vai jogar o Paulo Henrique. Esse cara parte muito aqui, aproveita muito esse corredor e acaba deixando brecha, tá? Então acho que o Patrick pode pisar bastante na área, pode ter espaço para finalizar e também ao mesmo tempo desarmar, já que o Paulo Henrique é um cara que parte muito com velocidade para frente. Gosto do Patrick essa rodada, tá? Gosto mesmo. O Johnny, cara, pra volante, tá? Vou mostrar isso aqui pra vocês. Pra volante, o match que tem do Curitiba é muito bom, tá? Ó, o Curitiba cedeu 3.10 pro Raul. O Curitiba cedeu 4.8 pro Richard. O Baralhas fez 2. O Bruno Silva jogando pelo lado um pouquinho direito, que é mais ou menos a característica do Johnny, fez 8 desarmes. O pessoal do Galo se revezaram aqui, fizeram 7, 3, 2. E o Johnny, no último jogo que jogou justamente nessa posição, mais pelo lado, fez 5 desarmes, cara. Então, olha que cara interessante para regularidade. Então, vamos lá. Buscando regularidade, quem que eu escalo, Arthur? Johnny, ou Fausto Vera, ou Zaratio. Eu acho que esses caras vão te entregar ponto, tá? Buscando ofensividade, buscando gol, eu tenho o Arias, eu tenho o Patrick e eu tenho o unânime Scarpa, tá? Por que o Zé Rafael eu deixei por último? Cara, porque o Avaí cede muito gol para cara que vem chegando do meio campo. E quem assiste os jogos do Palmeiras sabe que essa função o Zé Rafael faz bastante. É um cara que pisa muito na frente da área para finalizar, para receber um passe. E ainda assim desarma. E tem outro ponto, tá? O Avaí toma bastante gol de bola que cai no primeiro pau, aonde o Zé Rafael costuma revezar entre ele e o Rony. Então eu gosto muito do Zé Rafael para essa rodada. Para mim ele tem que estar no seu time, beleza? Então assim, Scarpa, Zé Rafael eu não quero deixar fora. E aí a gente tem 2 opções, que é onde eu quero trabalhar. Ou eu vou de Johnny, tá? Buscando essa regularidade que para mim vai ter, tá? Ele vai pontuar bem. É claro que eu poderia indicar aqui o Alan Patrick, por exemplo, tá? Acho que vale sim pela ofensividade. Só que aí eu entraria no mesmo exemplo do Patrick, eu tô buscando gol. Só que o Curitiba em casa não é um time que cede tanto. Prefiro o Johnny, tá? Prefiro o Johnny, pra mim ele vai desarmar, é certo que ele vai desarmar e vai garantir uma boa pontuação. Só que da mesma forma o Patrick, tá? Acredito que tem um jogo muito favorável, né? Meu medo é aquilo, né? O Juventude vinha muito recuado, mas eles não tem nada a perder. Por isso que eu acho o Patrick uma boa também. Vamos lá, vamos falar dos atacantes. Atacantes a gente tem muito. Já começo com o maluco, tá? Com o maluco Daverson. A gente vai ver que tem um match muito interessante pro Cuiabá. O Goiás cede bastante ponto, tá? É um dos times que mais cede, ó.
Se a gente for ver aqui nos últimos jogos, é o time que mais cedeu, né? Só a gente lembrar das mitadas aqui do pessoal do Inter. Então acho que ele é um cara que pode se destacar sim, tá? O Galhardo, perdão. Falei do técnico do River aqui. O Galhardo vem num momento muito iluminado, né? E esse momento tem que ser destacado, cara. Porque pega um Atlético Mineiro que deixa suas brechas, suas falhas, né? Olha como mitou o Cebolinha, tá? Olha como o Marcos Leonardo pontuou muito bem, né? Olha como o Bissoli fez gol. Jogadores que participam do jogo muito como o Galhardo. E o Galhardo em casa, olha que interessante. Fez gol, fez a média básica, fez uma assistência. Aqui não jogou, aqui não jogou. Então a gente só tem 3 jogos. Mas sempre pontuando mais que 3 pontos de média básica. Isso é muito bom, tá? Muito bom. O Hulk é dúvida, mas a gente sabe que o Fortaleza depende do jeito que vai pro jogo. Se o Fortaleza partir para cima, acho que o Hulk tem bom potencial sim. Mas se não partir, eu prefiro, tá, deixar ele em stand-by ali, tá? Porque eu acho que ele vai ser bem marcado. Mas tem que indicar o Hulk, a gente sabe, eu não consigo deixar ele de fora. O cara bate falta, bate pênalti, sofre falta. É um baita jogador. Tiquinho, Soares e Cano. Entra no que eu falei pros meias. Eu acho que se você quiser apostar em alguém desse jogo, faça a dobra de Cano ou Arias ou Eduardo e Tiquinho. A não ser que você esteja muito confiante que o Fluminense vai ceder só pro 9, que é onde o Tiquinho joga. E pra mim tem muito potencial. Vou estar mostrando isso pra vocês, tá? Olha quanto o Tiquinho vem conquistando fora, tá? Tiquinho fez 9 com gol, Tiquinho fez 8 com gol, Tiquinho fez 4 de média básica, o Tiquinho fez 7 de média básica nos 4 jogos que ele jogou fora. Então é um cara que te garante ponto, né? E a gente tá falando de um Fluminense que tomou 2 do América quando jogou em casa, tá? Tomou 2 do Hulk, beleza? Então tem que ficar de olho nisso, cara, porque a gente não fala muito, né? Ó, tomou 3 gols do Atlético Goianiense, beleza? Então, olho nisso, que a gente conhece o dinizismo, sabe que falha muito, tá? O Cano, cara, eu vou deixar o Cano agora, dessa vez eu não vou nem escalar ele no meu time. Ah, mas vai fazer gol, tá mais escalado. Cara, eu não tô nem aí, tá? Eu não tô nem aí, eu não gosto do tipo do jogador de Cano, que é o Cano, tá? Tudo bem, faz parte se ele imitar. Ele vive um bom momento? Vive, com certeza vive. Só que o Botafogo pra mim defensivamente é bom, se fecha, é um clássico, não acho que ele vai ter tanto espaço, tá? Então o Cano pra mim tá aqui. Não vou colocar ele na frente, tá? Se você quiser escalar ele estrategicamente, sendo líder, sendo ali no topo das suas ligas, escala ele de verdade. Porque mesmo que ele não vá bem, ele vai ser bem escalado, tá? E aí você zica com todo mundo. Agora, não é um cara que eu confio, tá? Não é um confronto que me passa confiança pra ele, tá? O Marinho, cara, eu gosto muito do Marinho, porque o América é o time que mais cede pelo mando. É incrível isso, o América em casa é o time que mais cede pro atacante. Só que tem um porém, né? Só a gente lembrar que ó, o Galhardo fez 19, podia ter feito 20 e pouco, né? Olha o Caleri, que quanto espaço ele teve, né? Aqui o Corinthians não foi bem, mas porque tava bem reserva, né? Olha o pessoal, olha o Hulk. Cara, o Marinho vale demais pra rodada. O problema é, vem ressaca, né? Vem de ressaca. Será que vai jogar tudo isso? Mas assim, estatisticamente olhando por cedidos, a gente tem um Marinho com potencial absurdo, beleza? Bom, vamos lá. Pra mim, tá? Aqui a gente chegou nos unânimes pra rodada. Qual que é o problema? É muito unânime pra pouca vaga, tá? É muito unânime pra pouca vaga. A gente só tem 3 vagas e aqui eu tô citando 7 jogadores, tá? Vamos falar do Caleri. Bom, já que o Luciano foi suspenso, o Caleri tem um potencial muito bom mesmo. Por quê? Porque o Juventude é um péssimo time defendendo, tá? Péssimo time. Ó, se a gente pegar aqui, ó, olha o Juventude. Cedeu muita média básica. Não cedeu gol, mas cedeu média básica. Esse jogo, o Iroberto fez gol, o Juliano fez gol, tudo dentro da área, tá? Tudo dentro da área. Na verdade, o Iroberto chutou na entrada da área. Mas é uma posição que o Caleri gosta de jogar. Olha o Thiago Galhardo, só de média básica. 5 finalizações dele, tá? Ó, quem que vai fazer o gol? O Bissoli. Tá vendo? Ó, quem vai fazer o gol? Nesse jogo aqui, o Tiquinho não tinha estreado ainda. E quem fez a função do 9 foi ele, ó, o Júnior Santos. Então, tá vendo como eu falo que o Caleri essa rodada é muito importante?
você olhar com bons olhos pra ele, principalmente se você for escalar o Patrick. Escala os dois, cara, e reza pra ser um confronto de gol, entendeu? Reza pro Juventude falar, tamo nem aí, vamos atacar, se a gente tomar gol a gente faz lá, entendeu? Agora, Pedro Raul. Nossa, Arthur, mas você falou tão bem do Caleri e botou o Pedro Raul na frente? Sim, por conta de um motivo. Esse cara aqui, ó. Paulão, se o Paulão for pro campo, a chance do Pedro Raul ser o meu capitão é alta, tá? Assim, esse cara é muito ruim de bola, tá? Comete muito pênalti, faz muita falta, deixa muito espaço. Claro que se voltar o Walter a gente fica com o pezinho atrás. Mas se for confirmado que vai João Carlos pro gol e Paulão na zaga, pode parar, deixa o Pedro Raul no seu time, é a melhor dica que eu posso te dar, beleza? E ainda assim, vou até mostrar os cedidos para você ver como é interessante, ó. Olha o Cuiabá em todos os mandos. Ó, o Mendonça imitou, o Jô fez gol num rebote dentro da área, Marinho fez gol de pênalti, mas muita finalização, ó, dos atacantes. Tá? Olha contra o Bragantino, olha as pontuações, olha o Popó que joga na mesma posição, fez gol, tá? Olha o Roberto na mesma posição, fez gol, tá? A gente sabe que o Cuiabá teve que mudar essa formação porque estava tomando muito gol pelo cara que joga aqui direita, ofensivo, pegando esse lado esquerdo defensivo do Cuiabá. Então, ainda assim, acho o Pedro Raul uma baita para a rodada. Qual que é o problema? Cara, o problema é essa rodada, tá? Eu acho que é muito válido você ter um atacante do Internacional. Vou explicar os três para vocês, tá? O PH. Cara, o PH a gente sabe que ele tem média básica e isso conta muito a seu favor, tá? Vamos lá, vou estar abrindo aqui no Escala 10 os cedidos do Coritiba. Eu vou olhar todos os mandos para vocês terem um contexto. Porque, por mais que no Couto o Coritiba jogue bem, eu acho que é um confronto, tá? Que não vai depender do mando pela necessidade do Inter ganhar isso, tá? Então vamos lá. Ó, esse jogo aqui, quem foi bem foi o Coelho, com 3 finalizações defendidas, passando com uma boa média básica. O Coelho joga pela ponta esquerda, tá? Aonde cai o Depena, onde cai o Pedro Henrique às vezes. Bom, aqui contra o Bragantino, quem foi bem foi quem? Foi o Sorriso. E quem fez gol foi o Popó, tá? E o Arthur também teve uma média básica baixa. Mas então a gente tem um ponta esquerda, um centroavante e um lateral direito, um ponta direita. Contra o Palmeiras, o ponta esquerda foi muito bem, né? Eu lembro muito bem de ter dado a dica do cara que joga pela esquerda contra o Coritiba, vale a pena, tá? O Rony fez gol, tá? O Breno Lopes fez gol de contra-ataque. Olho nisso, tá? Olho nisso. Acho que o contra-ataque é a arma vital que o Inter pode usar contra o Coritiba. Aqui, o Mendonça teve uma bola na trave, então foi o melhor que pontuou jogando pela ponta esquerda. Aqui, quem vai fazer gol é o Tiquinho, que é o 9, mas o Júnior Santos pontuou muito bem já jogando pela ponta direita. Então, é um misto de CD ponto, mas a gente ouve bastante o ponta esquerda. Por isso que pra mim, o Depena vale demais. Bom, dito isso, eu também disse que ele pega as subidas do Varley e do Matheus Alexandre, que é um lateral reserva e um cara que perde muita bola. E o Carlos Depena, como eu venho comentando nos últimos vídeos, vem tendo uma regularidade de ponto muito alta, tá? Muito alta, de fazer 3, 4 desarmes todo jogo. Então um atacante que já vai ceder isso no mínimo, tem um bom potencial. Como se já não bastasse, ele é o cara que bate os escanteios, bate algumas faltas, né? Cruza a bola na área, tem um potencial absurdo. Olho no Depena, vale muito a aposta mais uma vez, tá? Só que tem um porém, tá? Quem assistiu esse último jogo, não vou voltar muito longe não, Coritiba e São Paulo, a gente viu que o Caleri e o Luciano fizeram os 3 gols da partida dentro da área. Por quê? Porque é um time que bate cabeça, tá, dentro da área. É um time muito ruim dentro da área. Então, buscando somente o gol, eu acho que quem tem mais potencial do que todos, porque esse faz jus à posição de estar mais próximo do gol, é o alemão. Tem um confronto que ele vai ter oportunidade. Escutem o que eu tô falando. Vai ter uma chance clara de gol pro alemão. Se ele vai fazer o gol, eu não sei, mas pelo menos uma eu garanto, tá? Garanto porque é uma defesa que não passa confiança, tá?
No máximo esse goleirinho aqui que vai fazer algumas defesas, né? Perdão, esse goleiro. Então acredito que pelo potencial, vejam bem, pelo potencial de gol alemão, pelo potencial de fazer um misto de pontuação com desarme, assistência e gol, Carlos Depena, tá? E o Pedro Henrique correndo por fora. Mas é muito difícil de acertar, são 3 bons nomes. Por fim a gente tem um Palmeiras. Cara, tô gostando de fazer essa análise bem detalhada desse confronto, mesmo que eu erre algumas coisas, pra gente ter um bom olhar para isso, tá? Cara, quem, né, assiste os jogos do Avaí vê que o Avaí cede principalmente os gols que ele toma para 2 tipos de jogadas: as bolas alçadas em escanteio e de falta, que é um outro time que eu diria que é um dos que bate mais a cabeça, tá? Então toma muito gol de bola parada e toma muito gol do 9, tá? Do cara que entra aqui nesse setor aqui, ó, tá? Por quê? Porque cede espaço, beleza? Cede muito espaço. Então eu acho que o Rony, tá? De todos os atacantes que eu falei, é unânime, tá? Unânime. Não vou deixar o Rony de fora. Assim como o Scarpa. Tô fazendo uma dobra do Palmeiras de unanimidade. Tranquilo, beleza? E o Dudu? Cara, o Dudu tem um potencial muito grande. Por quê? Porque ele cai, né, aqui onde joga o Kevin e o Bruno Silva. O problema é, se o Bruno Silva marcar ele, ele vai sofrer bastante falta. Se o Kevin marcar ele vai ter chance de participar de gol, porque é um jogador que comete bastante falha de espaço e tal, deixa bastante buracos e não marca tão bem. Então assim, é uma rodada que a gente tem, né, pra mim, essas opções aqui muito boas, tá? O que vai contar pra gente? O Coritiba, quando joga em casa, não cede muito gol. Então, por enquanto, mesmo fazendo toda essa análise do Inter, né, eu dando essas opções, se você quiser alterar no seu time, eu não vou colocar ninguém do Inter. Mas, tá, vale a pena sim. Beleza? Então é isso, pessoal. Por enquanto, o meu time está escalado dessa seguinte maneira, tá? Como eu disse, eu quero aproveitar, tá, e fazer uma dobra no meu time, que é o Patrick e o Caleri. Vou deixar esses 2 escalados, seja o que Deus quiser. São Paulo e Juventude. São Paulo precisa dessa vitória. Tem que fazer gol, cara, tá? Não tá previsto chuva no Jacone, mesmo sendo um clima não tão bom, é um pouco frio. Eu ainda acho que o São Paulo tem um bom potencial. Poderia colocar o Johnny aqui, tá? Tanto é que ele tá no meu banco. Pra mim ele tem muito potencial de desarme, beleza? O Scarpa e o Zé Rafael não saem do meu time. O Rony não sai do meu time. O Pedro Raul, enquanto tiver lá o Paulão escalado, também não sai do meu time. E pode ser que eu inclusive passe a faixa pra ele. O Caleri, eu quero colocar. O Caleri é mais certo que fique no meu time do que o Patrick, tá? O Patrick pode sair. Agora o Caleri é muito difícil, olhando para os gols que vem sofrendo o Juventude, tá? Na linha defensiva, eu fechei o Palmeiras e botei o Tadeu no gol pela regularidade. Vou montar aqui um exemplo, tá? Um exemplo de um time que seria não focar tanto o Palmeiras, tá? Vou montar agora aqui com vocês. Vou tirar quem? Vou tirar o Luan, pensando que é um jogador que não tem tanta qualidade, e vou tirar o Mike pela sua minutagem, tá? Quem que eu vou colocar aqui no lugar? Cara, eu vou botar o zagueiro que eu sempre recomendo e tem um potencial tanto para bola parada, porque o Curitiba é ruim, quanto para desarme, tá? E até saldo de gol. E na lateral, eu vou colocar o homem, não tem jeito. O cara mais regular na lateral, que é o Capixaba. Olha como eu mudei a estrutura do meu time com só 2 peças. Eu deixei um saldo do Palmeiras de lado e optei por jogadores de regularidade, o Moledo e o Capixaba. Esse é um exemplo de time que tá tranquilo. Beleza? Tá ótima essa formação. Beleza? Ah, não quero colocar o Patrick e o Caleri. Cara, se você quiser buscar regularidade, de verdade, eu colocaria nessas posições aqui o Depena, tá? Eu colocaria o Depena ou o Tiquinho, tá? Ou o Tiquinho. Porque o Tiquinho, mesmo que possa não fazer gol, ele chuta, ele sofre falta. Eu gosto muito do Tiquinho para essa rodada. E o Depena também, olha como eu disse, ó. Tá vendo? Na última fez 3,30 sem participar de nada de gol. Então colocaria o Depena, tá? E aí poderia fazer uma dobra com o Johnny mesmo, tá? Olha que interessante esse time. Já tô mesclando um pouco mais, focando no Inter em vez do São Paulo. E muito bom, um time muito forte. Ah, quero muito ter o Caleri. Bota o Caleri no lugar do Pedro Raul. Vem com esse time um pouco mais ousado, buscando o Internacional. Vale demais a pena, tá bom? Rapaziada, espero que você tenha gostado, tá? Fecha as minhas dicas por aqui.
Vou pedir para você deixar o like, se inscreve no canal. É um conteúdo que eu me esforço para fazer. Passo algumas horas aqui dando uma estudada no como vem sendo cedidos, como vem os times conquistando. Ficaria muito agradecido se você deixar o like. Se você assistiu até aqui e gostou, faz isso, vai ajudar o canal para chegar em mais pessoas, beleza? Espero te ajudar, espero que você goste das minhas dicas. E qualquer dúvida, qualquer nome que esteja aí na sua mente, você queira minha opinião, comenta aí que eu respondo você em breve, beleza? Rapaziada, tamo junto, uma boa rodada 33 para você e vambora!